Depois a gente vai ofertar de uma maneira mais objetiva. Tá faltando um casal que vem aqui hoje. Se não chegar, a gente não apresenta. Acho que não vem não, né? Não vai vir não. Choveu aí, ainda tão de açúcar e a gente não vai conseguir. Hebreus 11. Vamos abrir Hebreus 11 e vamos, antes de lermos, né? Vamos orar assim, pedir que Deus nos ajude, né? Vamos pedir que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento. Vamos fazer isso? Senhor Jesus, nós estamos aqui perante a Tua palavra, Senhor. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa poder, Senhor, sentar, como diz a Tua palavra, paras uma mesa perante mim, Senhor. Não tem nenhum inimigo aqui, mas a mesa tem. Tu és maravilhoso e tens dado para nós tanta coisa boa, maravilhosa. Senhor, enche-nos de Ti esta noite, Jesus. Enche-nos de Ti esta noite, Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos pela oportunidade que temos e outros não, de ouvir a Tua palavra, estudar com liberdade, Jesus. Que essa palavra caia em cada coração e produza fruto poderoso, Jesus. Todo coração aqui, toda a cilada do maligno, toda a confusão mental aqui, todo tipo de confusão no pensamento e no sentimento, agora o Senhor põe por terra em nome de Jesus. Agora, Pai, põe por terra aí, que triunfe o Teu poder e a Tua vontade aqui. Amém. Amém. Fica de pé aí, Plínio. Queridos, afora a barba, que até hoje eu não entendi por que tá, né? Ele gosta muito de Lula, mas fora isso, o Plínio tá chegando hoje de viagem, desses dias todos lá em Miguel Calmon, onde eu fui esses dias. Ele ficou desde aquele dia que eu estava lá, ficou até agora. E já alugou a casa e as coisas estão bem adiantadas. Eu só não dei esses avisos completos, não foi? Porque quando der, aí o churrasco já vai estar pronto, quer dizer, o boi vai estar morto, cortado em cima da churrasqueira, aí a gente dá o bode, né? Então o churrasco vai estar pronto. Mas você é uma benção, Plínio. É só a sua casa, viu? Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você grifasse uma palavra, já que você está com caneta, Bíblia, tudo. Uma palavrinha interessante que tem no livro de Hebreus e que é muito importante para você no verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Alcançaram o quê? Testemunho. Então a palavra testemunho, grife essa palavra, testemunho. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho. Ele também alcançou testemunho. Então observa, 11, 2, 11, 2 e 11, 4, testemunho. Depois, 11, 5, pela fé Enoque foi transladado, no final, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Depois, verso 39, todos estes tendo tido testemunho. Verso 39. Então, até agora eu fiz o 2, 4, 5, 39. E eu vou ler o 11 até o 12, 1. Olha o que tem no 12, 1. Você está com sua Bíblia, sua caneta. Veja só o que tem no 12, 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de... Então, Hebreus 11 termina em Hebreus 12. Termina em Hebreus 12. Então, agora a gente lê Hebreus 11. Alguém poderia ler, né? Alguém poderia ler. Vamos dividir esse capítulo em dois pedaços? Vamos ler do verso 1 até o verso 20 e do verso 21 até o 40. Tá bom? Então, um homem lê até o 20 e uma mulher lê o 21 a 40. Pode começar. Michael não vai ler porque ele já ouve o noivado, daquela vez que ele lia era para avisar que ia ter noivado, né? Não é o caso mais, né? Quem é o homem que vai ler?
Bom, pra você ver a vantagem de vir para macro, que a internet da GVT com a chuva caiu, né? Deve estar caindo na cidade toda, então não está transmitindo, só está gravando. Mas só para a gente perceber algumas coisinhas aqui, em termos de texto. Abel, acho que está dando para ver aí, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e os pais de Moisés, que é Arão e Joquebede. Esses aqui são citados nominalmente. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Noé, temendo, construiu a arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, né? E pela fé, os pais de Moisés, não diz o nome, mas diz que os pais esconderam o menino porque era formoso. Irmão, escondeu o menino porque era formoso. Quem acha o seu filho feio aqui, diga amém. Então todos esconderiam. Será? Então assim, porque era formoso. Agora, aí ele dá uma parada aqui. Todos esses receberam pela fé as promessas. Aí ele entra em uma outra lista. Pela fé, eles entraram no Egito, saíram do Egito, tomaram Jericó. Aí pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu, acolhendo em paz os espias. Quem mais diria? Faltava-me tempo de contar de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Samuel, de Davi, dos profetas, os quais venceram o reino, apagaram a força do fogo, escaparam. Você já sabe o restante. O que é interessante aqui, dessa listagem, que tem que ser dito, várias coisas importantes para ser ditas aqui, é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui, são os chamados patriarcas. É o período patriarcal, ok? Esta parte aí, se você achar onde tem os pais de Moisés, você pode achar até o verso, bota aí até o verso 26. Até o verso 26 é o período patriarcal. O que está acontecendo, queridos? Ó, nós começamos Hebreus, aqui ó, ele é maior do que os anjos, aí ele é maior do que Moisés, né? Ele é maior do que o quê? O que mais ele que é maior? Hein? Vou colocar ele, Jesus, né? Ele é maior do que o sacerdócio levítico, sacerdócio de Levi. Que mais? Ele tem um sacrifício melhor. Isso tudo em Hebreus, né? Que mais? Ele é mais sublime do que o quê? Do que os céus. Tem várias coisas que Jesus é superior, né? Aí o sacrifício é melhor, o sacerdócio é melhor. Quer ver uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu devia ter colocado? Ele é o sumo sacerdote melhor. Não é só melhor do que o sacerdote, ele é um sumo sacerdote. E quando chega aqui, Hebreus capítulo, vou botar aqui, Hebreus 11. Hebreus 11. O que é que tem acontecido até aqui agora, queridos? Ó, esse é um degrau, que são os degraus. Nós não estamos estudando, os hebreus estão recebendo a carta, eles não estão estudando uma carta em que eles estão, digamos assim, duvidando de que Jesus morreu na cruz. É porque, como eles vão ser perseguidos, eles preferem voltar a ser judeus e crentes ao mesmo tempo e não morrer. Por quê? Porque os crentes, eles são considerados ateus nessa época de Roma, e os judeus não. Sinagogas eram permitidas, igrejas não. Sinagogas eram permitidas. Então, os judeus, era muito fácil ser judeu e crer em Jesus. Então ele fala assim, peraí, vocês estão malucos, é? Jesus não é só maior que os anjos, não é só maior que Moisés, não é só maior que todos os sacerdotes levíticos, ele é maior que tudo. E vocês não podem recuar, aquele que quer recuar, minha alma não tem prazer nisso, você não pode nem voltar. O que você tem que fazer, o que você tem que fazer não é recuar, é crer. Então, crer em quê? Aí alguém falaria, crer em Jesus. Não, querido, é mais do que isso, é mais do que isso, a gente vai entender. Então, se ele está crescendo no conhecimento, então o tema aqui da carta de Hebreus, o tema da carta de Hebreus é a superioridade de Cristo. O tema da carta de Hebreus é Jesus. Nós não estamos falando em Hebreus 11 de fé. Quem acha que está falando de fé não entendeu Hebreus. Hebreus está falando de fé em Cristo Jesus, porque todo o objeto da fé. Então agora você vai entender uma frase que diz, nós não falamos, ó, não falamos da fé como objeto. Então nós vamos estudar a fé, não senhor.
falamos, ou seja, falamos do objeto da fé. Parece uma coisa contraditória, ou uma coisa complicada. Qual é o objeto da fé de um cristão? O objeto da fé não é a própria fé. O objeto da fé do cristão é Cristo, é Jesus. Portanto, quando nós vamos falar, o último versículo de Hebreus 11, é 11:40, veja o que diz, um versículo aparentemente complicado. Mas ele vai mostrar para vocês que tudo o que estava acontecendo no verso 39 e 40, estava faltando alguma coisa para completar a revelação. Verso 39 e 40 diz, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, apesar desses caras dessa lista aqui ser uma lista pancada, irmão, não alcançaram. No verso 20, provendo Deus alguma coisa de melhor a nosso respeito, para que eles, essa turma aqui, irmão, vou botar aqui Samuel, para que Samuel, sem eu, não fosse aperfeiçoado. Aí você fala, como? Aí você me botou na galeria, desculpa aí, ó, sou da videira. Não, da videira não serve. Eu sou de Cristo. Quer dizer, eu creio em Cristo, eu estou em Cristo. Então, sem eu estar em Cristo, Samuel não sabe o que é isso. Samuel nunca experimentou o ver Cristo. Por isso que a galeria aqui não é uma galeria de heróis da fé. É uma galeria de testemunhas da fé e não de heróis da fé. Por isso que o tempo todo está falando de testemunha. Até aí está indo bem? Sim ou não? Está tranquilo? Amém? Agora nós vamos passar a explicar o que é fé. Agora vamos apagar isso aqui. Então, Hebreus 11 não é um capítulo que fala da fé. É um capítulo que fala da fé em Cristo, em Deus, da esperança melhor que é em Deus. Deu para entender, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu vou escrever outras coisas completamente diferentes agora, aproveitando aquele desenho. Alguém quer falar alguma coisa? Manda. Isso. Isso. Estranho, né, esse texto? Sem nós, da autoria do livro, sim. É porque só existem dois pactos, o antigo e o novo. Eles, no pacto antigo, viviam dependentes do sacrifício humano, sacrifício de sangue animal, sacrifício de um sacerdote fraco. Tudo aquilo era fraco. Então eles aqui, por melhor que fossem, eles estavam, em um nível mais baixo que nós. Quer ver? A habitação de Deus. Sara. Todos eles eram defeituosos. Mas espera aí, Deus não só nos falou, como Deus escreveu em nós, e não escreveu neles as leis, escreveu em nós. O Espírito Santo habita em nós e Deus em nós, esperança da glória, Cristo em vós, Colossenses 1. Então, nós hoje vivemos numa dimensão muito superior, porque nós estamos no melhor pacto e na melhor aliança. Então, eles, por melhor que fosse, eles estavam num pacto inferior. Eles, sem nós, eles não poderiam conhecer. Por quê? Porque a revelação veio quando Cristo veio. Então ele estava aguardando Cristo chegar. Vamos desenhar. Aqui é assim, ó, para todo mundo entender. Aqui tem uma montanha, tá? O Gólgota, tá? Daqui para trás, as pessoas estão assim, ó. Elas estão assim, olhando para frente, né? E nós, né? Cláudia aqui. Tem que botar uma barriga aqui, peraí. Aqui. Então, Cláudio está olhando para trás, né? Ele está olhando para o passado. Ou seja, o sacrifício aqui vai acontecer, para esses o sacrifício já aconteceu. Então, para esses que ainda irá acontecer, eles não têm a revelação completa do Cristo revelado, nem do Deus revelado, nem do sacrifício perfeito, nem da morte vicária de Jesus. Não tem. Eles têm que olhar para frente e crer. Nós não só olhamos para aqui, mas nós olhamos para eles. Nós olhamos para as testemunhas da fé e olhamos para a realidade da fé. Nós olhamos para tudo que já aconteceu. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Agora nós vamos para a chave de Hebreus 11, 1.
Ora, vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmãos, eu fui estudar assim muito cuidadosamente para poder ter uma linguagem prática de ensino. Não é para entender, é para ter uma linguagem prática. O que é um firme fundamento? Um firme fundamento. Isso. É outra tradução tem. É um alicerce. E o que é coisas que se esperam? Coisas esperadas. O que é? Coisas esperadas. Alguém pode traduzir de uma forma melhor aqui? Expectativa. Esperança. Olha só. Palavra grega. Palavra grega. Ai meu Deus, pistes é fé. Palavra grega aqui, esqueci. Palavra grega elpis. Pistes é fé. Elpis. A palavra aqui, elpis, palavra grega, é uma esperança. Então, eu vou traduzir um pouquinho mais fácil para entender. A fé é um alicerce de coisas que eu espero. E é uma comprovação factual do que eu não vejo. Não de coisas que eu não vejo, do que eu não vejo. Vou repetir. A fé é um chão firme do que eu estou esperando. Veja só. É um chão firme. Quem foi que fez esse chão firme? Ele tem que ter um fundamento. Porque para ele que alguém fez esse chão firme. Ele é firme porque ele é firme. De uma esperança, de uma expectativa. Aí você tem na sua tradução, de coisas que se esperam. Tira coisas, não existe essa palavra no grego. De expectativas, de esperanças. Portanto, aqui existe um sentimento. A palavra não é boa não, depois eu apago, tá? Aqui existe uma expectativa. Aqui existe uma visão. Eu estou botando nenhuma dessas palavras é melhor do que essa daqui. Aqui, dentro do coração, existe um querer desejante. Existe algo que você quer. Por exemplo, quem quer chupar um picolé agora? Ninguém, né? Vieram da chuva agora. Talvez alguém queira aqui chupar. Mas quem quer tomar uma água geladinha aqui? Quer que alguém sirva uma água gelada? Quem quer? Então, não quer? Não, ninguém também. Quer um cafezinho agora? Porque tem alguém que está com sono. Cafezinho. Ângela quer um cafezinho, por favor. Alguém providencia um cafezinho para Ângela? Provavelmente você vai ficar na esperança mesmo, irmã, tá? Há um desejo de cafezinho, né? Só que não tem um firme fundamento do desejo do cafezinho. Ela simplesmente tem uma vontade de cafezinho, mas não tem um fundamento firme do cafezinho. Quando você deseja algo, veja só, quando há um borbulhar dentro de você, de algo que lhe foi gerado dentro de você esse desejo, querer, visão, expectativa, é uma esperança, a fé, esse alicerce firme dessa esperança, dessa possibilidade, desse desejo, e ela é uma prova factual, como aquela gravação de Lula com Dilma. É uma prova do que você não está vendo. Então, o que eu estou redesenhando isso aí? Sabe por quê? Porque, olha logo que eu vou falar. Olha só. Pessoas alimentam todo tipo de expectativa. Tem mulheres que quando acaba um namoro, fica 7 anos sofrendo por causa daquele camarada. 6 anos sofrendo porque ele vai aparecer, eu vou orar. Não é fé, é expectativa humana, porque não tem um fundamento em cima disso. Tá entendendo? Hein? Irmão, olha a fé. Por que o firme fundamento da fé? Porque tem servos de Deus aqui que atendem o clamor do povo de Deus. Então o fundamento está no servo de Deus, verdadeiro servo de Deus. O fundamento é esse. Né? Deus atendeu. A Bíblia diz que o desejo do justo Deus o cumprirá, já reparou isso? Agora, preste atenção, ó.
Pessoas alimentam todo tipo de expectativa. Irmãos, isso aqui pode salvar sua vida hoje. Irmãos, preste atenção. Sua vida pode ser salva por causa disso. Pessoas alimentam todo tipo de expectativa no seu coração. Alimentam expectativas que foi Deus que falou, não, foi o homem mesmo que falou, você mesmo que inventou. E aí o que acontece? Eu vou morrer. Eu vou morrer com 30 anos. Eu vou pegar uma doença. Rapaz, a coisa não vai dar certo. Esse casamento não vai dar certo. Rapaz, ó, eu vou bater o carro. Essa viagem eu não quero fazer, eu vou bater esse carro. Eu tô com medo de bater os carros. E rapaz, eu tô com medo de. Eu vou comprar um cachorro porque eu tô com medo de morar nessa casa. Se entregou, não foi, nega? Tô brincando. Sabe o que está acontecendo? As pessoas vivem alimentando os elpis, as esperanças que o diabo começa a colocar no coração. E isto não é fé negativa. O problema, queridos, é que quando você vai ver a ação dessas pessoas, dessas pessoas comuns, essas pessoas alimentam, mas em Hebreus 11, sabe o que você vê em Hebreus 11? Pessoas comuns. Irmãos, vocês que conhecem de Bíblia, me diga desses aí, quem desses aí era profeta, pastor, oficial? Quem fez seminário? Desses aqui, me diga quem fez seminário. Pode olhar ali. Quem era aí profeta, pastor, não sei o quê? Pode falar. Pode olhar. Vocês são bons de Bíblia. Noé não fez seminário porque Noé estava no meio do mato. Vocês assistiram o filme, né? Tô brincando, tá? Aquele filme, misericórdia. Só tem esse cara. Só tem esse cara, ó. Tem mais ninguém. Não tem um profeta. Essa mulher o quê? Irmão, uma prostituta vai ser exemplo de fé? Sinceramente, Deus errou aí. É ou não é? Porque tem certas coisas que Deus coloca na Bíblia que podia não ter colocado, é ou não é? Isso aqui mesmo não era para Deus ter colocado, sim ou não? As coisas assim que Deus faz que a gente, até a gente duvida, né? Irmão, é porque você está pensando errado sobre fé. Você está pensando que fé é feita, que pessoas têm fé. Pessoas não têm fé. Quantas gramas de fé você acha que você tem, Fernanda? De 0 a 10, quantas gramas de fé você acha que você tem? Assim, tá, quilos de fé, porque Fernanda é outro nível, é quilos, né? Quantos quilos de fé você acha que você tem? Que quantidade de fé você tem? Não existe essa frase na Bíblia, quantidade de fé não existe. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Pela graça sois salvos por meio da fé. Agora abra um texto, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Eu não vou complicar muito, mas 1 Pedro 1, 5, veja só o que 1 Pedro 1, 5. Você podia me ajudar interpretando esse versículo acerca da fé, Eliel? Quem sabe faz ao vivo, ele faz ao vivo sempre, né? Problema nenhum. Fala aí. Mediante. Tem quantidade de fé no versículo? A fé é o quê? É um meio. Opa! Então, irmãos, Plínio acabou de voltar de uma viagem missionária. Plínio está com muito mais fé do que Simeia, que Lucas hoje nem pôde vir por causa da cirurgia. Então, Simeia está com menos fé e Plínio está com mais fé. Amém? Não existe essa frase. Infelizmente, irmãos, os irmãos vão pedir minha oração porque eu tenho mais fé. Que isso, irmão? Não existe mais fé do pastor. O pastor tem mais fé, né? Não tem, Fernanda tem mais fé. Não tem isso. Não existe quantidade de fé para ninguém. Deus não reparte quantidades para ninguém. Nunca na Bíblia existe isso. Então o que existe? Existe, queridos, pessoas comuns, cheias de medo, cheias de dificuldade, cheias de ansiedade, cheias de problemas, vivendo a vida de todo mundo. Prostitutas também aqui. Tem. Abaixo os vizinhos, né? Tem
escudos aqui também, né? Tem tudo que é porcaria. Essas pessoas são testemunhos de quê? De responder crendo em Deus. A fé, meus queridos, eles respondem crendo em Deus. Então eu vou te dizer uma coisa. Não estamos na galeria de heróis. Nós estamos na galeria dos que responderam a Deus e fizeram a diferença. Tem muitas outras pessoas na Bíblia que desistiram de crer. Ou seja, o que é crer? Crer é responder a Deus da maneira de Deus. Exemplo, José, quando foi morrer, ele fez o quê? José é uma bênção, uma maravilha pura, né? Pastor tremendo. Dele só, né? Porque toda hora andava sozinho, preso. José, de repente ele fala assim, eu vou morrer, vocês vão pegar meus ossos e vão levar de volta para a terra que o Senhor nos concederá. Diz o texto que isso é um testemunho de fé. O que é testemunho de fé? Quem falou para ele que ele iria, os ossos dele ser transportados? Quem falou para ele? Ele tinha uma expectativa de que ele não veio para a terra do Egito para morar lá. Ele veio para lá para cumprir uma missão de salvar o seu pai. Mas o seu pai tinha recebido de Deus uma promessa de uma terra e ele creu na promessa da terra e disse, meus ossos voltam junto. Irmãos, meus ossos voltam junto não é uma frase difícil de dizer. É uma frase facílima de dizer para quem conhece o Deus que prometeu a Jacó uma nova terra. Então eu estou querendo tirar a sua cabeça da galeria dos heróis, porque você poderia estar nessa galeria, meu irmão. Você poderia estar nessa galeria, e não é porque você é bom, não. É porque você responderia a Deus da maneira certa. Quando o camarada chegasse na sua casa, os espias vão imaginar, calma, não vou fazer isso com você, pode ficar tranquilo. Os espias de Davi estão olhando a terra dos amalequitas, e aí chegam ali, você esconde os espias embaixo daquele lá no juízo, amalequita, esconde ali dentro de um poço e bota o trigo em cima. Aí você tira, depois ele podia morrer. A nega podia morrer escondendo os espias. O que ela fez? Se arriscou. Ela jogou lá, porque sabe que os caras são de Deus, jogou lá aquele trigo em cima, escondeu. Aí depois os dois caras vêm e se levantam, são salvos e aí vão e recolhem ela para a terra, para o povo de Deus. Então aqui estaria nega aqui dentro. Aqui estaria Ângela, né? Ângela estaria, eu creio na provisão de Deus. Vai vir um café para mim, porque o Deus que eu creio é o Deus que cuida de mim. E Deus dá o café. Aí você dá risada, mas quem tem um café é ela. Ninguém mais toma café. Não! A galeria não é de heróis, é de pessoas que, na sua simplicidade, respondem a Deus e depois dizem lá em Hebreus 12:1. Portanto, nós, que estamos rodeados de um monte de gente que disse sim para Deus, eles estão tudo assim. Eu não sei desenhar aqui, mas se alguém quisesse desenhar, poderia desenhar aqui, sabe o quê? Um estádio. Desenhar aqui um estádio. Alguém consegue desenhar aqui um estádio? O André consegue? Um coliseu assim. Não tem nenhum leão, mas assim um estádio de lado aqui. Né? É fácil. Quer ver? Ó. Aqui você está vendo o estádio. Ó. Assim. Aí. Assim. Aí aqui é só a arena. Aí, ó. Aqui é as galerias. Não é do Barcelona, não tem nada a ver. Aí aqui, o que acontece? Ó, o que acontece? Aqui está Abraão, aqui está Sara, aqui está José, aqui está, acredite, Raabe, está aqui. Ela não sai daqui. Quem mais está aqui? Sansão, Jefté, os caras estão aqui. E onde é que está você? Hein? Onde é que está você? Claro, do lado de Abraão, sim ou não? Não, irmãozinho. Nem pense. Sua vida, você não morreu ainda, então você está aqui, ó. Você está na arena.
Ai, mas não quero morrer não. Não sei o que vai acontecer com você. Você vai viver. Irmão, quantos desses morreram violentamente? Vamos lá. Abel morreu violentamente? Morreu, que nem viu a facada. Pum, caiu. Foi assim. Ele não viu nada. Enoque voou. Voou. Noé não morreu violentamente, não morreu violentamente. Nenhum deles morreu violentamente. Quem foi desse que morreu violentamente? Nenhum. Só os que não tem nome. Uns foram. Sansão morreu. Quem morreu violentamente daqui para baixo? Uns foram cerrados. Quem foi cerrado? A tradição diz que foi Isaías. Quem foi apedrejado? Jeremias. Jeremias e Zacarias, segundo a Crônica 24. Quem foi tentado? Todos eles. Mortos ao fio da espada. Aí eu não sei. Tem uma cacetada de crentes da igreja primitiva que morreram. Tá tudo aqui, eu não sei o nome. E essa turma que você não sabe o nome continua aqui, tudo aqui, ó, assistindo você. Agora tá vendo, a Marlene vai para São Paulo. Você vai para São Paulo quando? Amanhã para São Paulo. Imagina que chique, né? Tá autorizada a entrar na minha terra. Ela para São Paulo. Ela está lá em São Paulo. Estão aqui Abraão. Tá todo mundo olhando ela em São Paulo, irmão. Imagine Marlene sozinha em São Paulo. Imagine. Vai pintar os canecos, né? Aí eles estão olhando assim, ó, você está em São Paulo, viu? Tudo posso naquele que me fortalece em São Paulo, agora naquele que fortalece, cuidado. Quer dizer, ela vai viver a vida dela em São Paulo. E eles estão olhando e dizendo, creia, vale a pena viver, vale a pena fazer o certo, vale a pena andar direito. Então, a galeria de heróis não é galeria de heróis, é galeria de testemunhas. Eles estão olhando porque eles já passaram e subiram para a galeria e nós agora estamos no palco. A vida é nossa. Plínio está agora ali em Miguel Camão, mas lembre-se que quando Plínio estava em Irecê, um carro com pastores foi lá e um pastor morreu. Podia ter sido Plínio? E podia ter sido Plínio hoje, quando voltou de lá para cá, podia ter morrido. Mas assim, Deus está repreendido, não adianta repreender o passado. Você pode repreender o passado como já passou, né? Mas Plínio está aqui. O que eu quero dizer, ele está aqui e ele está vivendo, e ele tem que ser fiel aqui na arena. Ou seja, nós não estamos falando de pessoas especiais, pessoas melhores, pessoas boas. A todas as pessoas, essas e as outras que não têm nome, vão viver a vida que tem que viver. No banco, Camila está no banco. Pode ter certeza, irmão, que Abraão está olhando ela no Bradesco. Irmão, está falando de espiritismo? Aí eu não tenho culpa se Hebreus 12 fala que nós estamos rodeados de grande dúvida e testemunha. O fato é que Abraão está olhando ela no Bradesco. Aí lá. Aqui a pessoa fala, minha querida. Aí o cara tira lá. Minha querida. Consigo uma taxa mais baixa. Eu vou deixar aqui embaixo, viu? Uma taxa assim, 1,10, por favor. Melhor aí, negocia aí. Eu deixei ali embaixo da sua Bíblia, viu? Você é crente, né? Eu também congrego na Getsemane. Está embaixo da sua Bíblia ali. Aí ela vê ali, né? Vê ali. Eu não devia ter citado o nome da igreja, né, mano? Foi mal. Você não está transmitindo. Eu citei qualquer uma, vou dizer qualquer uma. Foi na Assembleia, eu citei um nome de igreja, né, tu vê? Aí Deus tem os seus mistérios. Aí Senhor, perdoa, Senhor, porque sabe o que faz, o pior é isso, Senhor. Aí o dinheiro tá ali, né? Aí Abraão vai pegar? Abraão fala para ela, vai pegar? Abraão, você não está vivo assim, que eu não acredito em espiritismo. Aí Moisés fala, mas eu estou aqui. Aí ela fala, nada disso, voz de homem eu não ouço. Aí Sara fala assim, quem é você? Eu dei risada lá e dou risada de novo. Tu vai botar R$100 para baixar a taxa do juro do cara por quê? Quer dizer, há uma resposta melhor do que a que você está dando. Há uma vida de fé melhor do que você está dando. Aí você fala, mas eu não tenho fé suficiente. Irmão, todos têm a mesma condição de responder certo. Não tem ninguém aqui que tem mais fé que o outro. Fé não é uma coisa que você tem. Fé é uma maneira como você responde a Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Abra aí Hebreus 11 e veja se existe coisa mais idiota do que esta aqui, 7. Veja se existe coisa mais idiota do que o verso 7. Se você achar uma mais idiota, é só você me propor. É completamente cretino esse que está escrito no 7. Lê aí. Pode ler alto. Pela fé. Pode ler alto. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo,
E foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Irmãos, quanto tempo tem que não chove em Lima, capital do Peru? Alguém sabe? Alguém sabe? 200 anos. 200 anos. Não chove. Capital do Peru não chove. As casas no Peru só tem uma rede. Uma rede. Porque não precisa botar telhado, porque não precisa de telhado, porque as casas não chove. 200 anos sem chover. Neste lugar aqui, não chove. Aqui não chove. Ele vai construir a arca. Vou fazer uma pergunta. Quantos anos levou construir a arca? 120. Irmãos, o camarada num deserto, dizendo que vai chover e construindo um navio. Não tem nada mais estúpido na Bíblia que isso. Isso é completamente insano e estúpido. Isso é uma tremenda burrice. Eu concordo que construa um navio na beira do mar, porque vai chover e já pega o embalo e... né? Mas no meio do deserto, é uma estupidez. 120 anos, outra estupidez. Como foi que o cara fez isso? Somente por causa de uma palavrinha. Pela fé, Noé, sendo avisado, temeu. Só isso. Temeu a Deus. E só por temer, ele fez o que tinha que fazer. Temer a Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele não fez o que Deus mandou. Ele pegou papai e Ló e saiu. Parou em Harã. Aí o Senhor falou, você vai levar seu pai mesmo? Sabe como é que é, né? Porque ele que cozinha, eu não sei cozinhar. Bum, o pai morre. Agora eu quero ver quem cozinha. Seu pai não cozinha. Aí ele vai embora. Ele levou o pai e Ló. Ou seja, ele tinha medo no coração? Tinha. Chegou no Egito. Rapaz, que mulher bonita é essa? Tipo eu, assim, não? Uma mulher bem bonita, uma esposa bonita. Aí falou assim, rapaz, que esposa bonita é essa? Né? O camarada, para se livrar, faz o quê? Não é minha irmã. Salvou a pele e entregou ela para Faraó. Abraão era bom caráter? Não. Você era melhor que Abraão, filho. Só que eu quero saber o seguinte, na hora que Deus lhe chamar e lhe der uma ordem, você vai responder a ele ou vai ficar... Rapaz, você não gosta dessas vozes aqui no meu quarto. É por isso que eu não assisto a Ana Paula Valadão cantando esses hinos para confirmar nada. Eu não acredito em nada disso. Também não abro a Bíblia assim para confirmar nada. Você vai dar 1000 desculpas, mas Deus falou aqui dentro. E você vai fazer o quê? Não toque nisso. Fecha esse computador. Irmãos, constrói uma arca e fecha um computador, é a mesma coisa. Porque o Deus é o mesmo. A situação de Noé, deserto e arca. A sua situação está num quarto com um computador e Deus manda desligar. E agora? Então, o problema não é que tem mais fé e menos fé. O problema é que nós estamos diante de testemunhas que estão dizendo pra gente, rapaz, tu tá pegando atalho. Abraão pegou atalho e teve que voltar atrás. Você sabe desses árabes que vão explodir o Brasil aqui agora? Tá sabendo? Você não tá sabendo isso? Pronto, então eu vou contar. Eu sempre estou atualizado porque eu quero atualizar vocês, para vocês temerem, orarem mais, né? E também para crerem em Deus. Mas um terrorista da França, confirmado pelo Cadin não, é pelo, como é o nome? Pela ABIN, a Associação Brasileira de Informação, de Inteligência, melhor dizendo. Confirmado. O cara diz, agora o próximo país é o Brasil. Eu vou falar aqui, me perdoe, tá? Eu vou falar o que ele escreveu no Twitter. Agora eu vou explodir esse país de merda. Ele falou assim. Por quê? Porque o país é uma porcaria. Aqui tem várias mesquitas no sul do Brasil. Tem vários brasileiros que fizeram um pacto com o Estado Islâmico. Pela internet você faz o pacto, que alguém quiser fazer também pode entrar lá para ver os outros fazendo, tá? E tá tudo determinado. E o cara escreveu e a ABIN confirmou que aquele cara é terrorista e que a informação é válida e já está monitorando o cara. Qualquer dia desse ele estoura lá no Brasil um atentado. Então, as coisas... Sabe de quem foi a culpa disso? Me diga quem foi o culpado disso? O nome dele? Tá aqui nessa lista. O nome dele? Quem é o culpado desse atentado do Brasil que vai acontecer um tempo? O nome dele? Abraão, meu santo. Por quê? Porque Abraão teve 2 filhos. Esses que estão na Bíblia aqui, ó. Ó, glória! Mas teve um outro filho, que até hoje o pessoal canta... Fica cantando assim nas mesquitas. O cara chama assim mesmo. Quem vai num país islâmico, o cara fica lá em cima gritando desse tipo de... Os muçulmanos são filhos de Abraão, filhos de Ismael. Culpa de Abraão, que nessa hora
não agiu como anteriormente. Ele podia ter saído da terra da parentela e ter mantido certo, mas ele devia ter feito isso sempre. Uma vez ele acertou no cravo, outra na ferradura. Quando acertou na ferradura, vai ter uma explosão aqui no Brasil, você vai saber que ele é culpado de Abraão. Quando chegar no céu, você fala com ele. Para você ver que Abraão errou e acertou. Para você ver que Fernando errou e acertou. Para você ver que você erra e acerta. Não importa o erro, o que importa é o acerto. O acerto é a fé. É a resposta que você dá para Deus quando Ele diz para você alguma coisa. Você pode responder crendo, descansando, se jogando, aceitando. Aqui, ó, um monte de gente morreu. Aceitando. Um monte de gente aqui honrou a fé, porque eles fizeram atos que, meu Deus, que coisa tremenda, abriu o mar vermelho, mas outros não abriu mar nenhum, morreu afogado. Missionários que estavam indo para o campo missionário, o navio afundou, morreu afogado. Eles estavam indo, eles são heróis da fé, mesmo tendo morrido. Porque não importa a circunstância que um viveu, outro viveu, todos os dois, o que morreu e o que honrou, viveu em fé. Por isso que não é pela quantidade de fé Abraão fez, pela quantidade de fé Moisés fez, não, senhor. Por meio da fé, ele agiu, ele fez, ele pregou, ele enfrentou, ele isso, ele aquilo. Amém, queridos? Então eu lhe faço uma pergunta aqui agora. Quem aqui, nessa noite, acredita que é impossível as coisas boas acontecerem na sua vida? Não responda não, em nome de Jesus. Quem acredita que é impossível? Então eu vou entrar aqui, ó. É um alicerce firme de coisas esperadas. Você para você e fala assim, rapaz, eu um dia vou morrer. Bom, isso é óbvio. Né? Claro que vai morrer um dia. Eu vou morrer este ano. Satanás começa a lançar os piores pensamentos. Aí me permita falar, as piores fezes. As piores fezes. Entende? Satanás quer jogar na sua cabeça fezes. Ou seja, você crê em fé, crê em lixo, crê que Deus não lhe ama, crê que Deus não vai responder, crê que suas orações não são respondidas porque você não é digno de orar, crê em um monte de porcaria que é lançada na sua mente e você fica com batalhas mentais, igual a Abraão, que Abraão também tinha batalhas mentais, só que agora você está em casa com suas batalhas mentais, só que agora você tem que tomar atitude, amanhã de manhã, você vai ter que tomar uma atitude. Aí não importa o que você está pensando, o que pensou ontem, o que foi a macro, se choveu, se não choveu. É a hora H e acabou. É sim ou não. É mau testemunho ou bom testemunho. É ser fiel, é não ser fiel. É aceitar o suborno, Camila aceitar o suborno ou não aceitar. Não tem conversa. E ele vai ter que responder na hora H em fé. Mentir ou não mentir. Testemunhar ou não testemunhar. Assumir a vergonha ou não assumir a vergonha. Não tem meio termo. E é nessa hora que você diz assim, rapaz, eu espero em um Deus que tudo pode. Eu creio, não é que as coisas vão acontecer. Eu tenho sentimentos, percepções, expectativas de coisas boas. Agora, essa expectativa não é nada, como um dia um cafezinho. Eu tenho expectativa de coisas boas porque o meu Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das vossas necessidades. Por trás disso tudo existe um caráter que é inabalável. Para Deus não há impossível. Para Deus todas as promessas têm o sim e o amém em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Deus, Ele nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestes. Então nós não estamos discutindo os nossos sentimentos. Nós estamos discutindo quem falou. Quem foi que falou e constrói uma arca? Deus. Então eu faço. É uma loucura para Deus, então não é loucura, é obra de Deus. É uma loucura para Deus, não é loucura, é obra de Deus. Então nós vamos fazer. Então é assim que funciona. Por trás disso tudo aqui, você está no palco, as testemunhas estão olhando o seu procedimento, e por trás disso tudo aqui, existe uma escadinha que eu escrevi, dizendo assim, meu filho, você está no auge da revelação de Deus. O auge da revelação de Deus é que você tem todos os recursos para ser um vencedor e viver para a glória de Deus. Tem todos os recursos. Amém? Quantos estão sentindo alguma alegria muito grande? Amém? Ninguém. Mas não é para sentir. Porque você não vai ser provado agora. Aqui não tem prova de fé. Aqui só tem ensino. A prova de fé, quando terminar aqui, que você entrar no carro,
que a pessoa disser, vamos para o hospital agora, porque eu estou com desarranjo intestinal. Aí a pessoa vai dizer o quê? Não vamos para porcaria de hospital nenhum, por causa de porcaria de desarranjo intestinal nenhum. Eu vou para o banheiro, ficar lá e depois eu vou dormir e acabou. E Deus vai me abençoar e acabou. Como é que isso funciona? Você e suas expectativas diante de Deus. Reaja sempre com Deus. Reaja sempre em Deus. Reaja, faça, responda sempre da maneira de Deus. Porque tem pessoas que antes de você já passaram coisas, ó, muito mais profundas, muito mais intensas que você, incomparavelmente. Então, o que você está vivendo, conforme aquelas 3 garrafinhas que tem ali, é café pequeno, tá? Para quem terminar aqui, vamos ter café pequeno, tá? Nós vamos orar agora. E eu queria que nessa hora, que você entendeu, e eu espero que tinha entendido, para que nunca mais você ache que uns têm mais fé que outros. Nunca mais ache que uns têm mais quantidade de fé do que outros. Para que você saiba que antes de qualquer coisa, os patriarcas foram aprovados não pela lei, nem por Israel, mas pela fé. Eles foram aprovados. Você não pode agradar a Deus sem fé. E nessa hora nós vamos nos arrepender. Você já entendeu a quantidade de bobagem que falou e a quantidade de expectativas as piores possíveis dentro do seu coração. E às vezes as coisas não acontecem é porque não existe firme fundamento para lixo. Não existe firme fundamento para porcaria. Só existe firme fundamento nas promessas de Deus, para as coisas de Deus. Então eu queria que nessa hora você começasse a orar agora e dizer, Senhor, eu quero pedir perdão.